para finalizar nossa aula, nós temos as propriedades periódicas. Afinal, a tabela periódica quer dizer que os elementos eles seguem eles são semelhantes, eles estão daquela forma porque eles têm propriedades químicas e físicas parecidas. Né? Se a gente voltar aqui rapidinho mais uma vez, na família, eles vão ter, além de terminar a configuração eletrônica com o mesmo número de elétrons, ou seja, um elétron na última camada, eles vão ter propriedades químicas muito parecidas, tirando o hidrogênio, eles vão ter propriedades químicas muito parecidas, enquanto no período eles vão ter propriedades físicas muito parecidas. O que isso quer dizer? Propriedades físicas são ponto de ebulição, ponto de fusão, maleabilidade, enquanto que as propriedades químicas têm a ver com eletronegatividade, eletropositividade e formação de substâncias. Essas são... E elas vão se repetindo, por isso que são periódicos. Então vamos lá. Quais são as propriedades periódicas? Primeiro nós temos o raio atômico. Raio atômico nada mais é que a distância entre o núcleo de dois átomos. Temos aqui o centro de um átomo e o centro do outro. Então, a distância entre esses dois é chamado de raio atômico. Indica a posição dos núcleos dos átomos no material, assim como a distância d que há entre eles. E a metade dessa distância, ou seja, o raio de um átomo, é o raio aparente. E como a gente pode ver na tabela periódica, o raio atômico vai ser maior quanto mais formos para baixo e quanto mais formos para a esquerda. Então, voltando na tabela periódica, o elemento atômico com maior raio é o frâncio, porque ele é o elemento que está mais para baixo e mais para a esquerda. Beleza? Aqui. Então, ele vai sempre crescer na família, quanto mais baixo na família, e quanto mais para a esquerda do período estiver. Me desculpe, mas estava coçando bastante meu olho. Raio do íon. Aqui é um parênteses, ainda dentro de raio atômico, mas temos um parênteses. Quando um átomo ganha ou perde elétrons, nós vimos que ele se transforma em um íon. Quando ele ganha elétrons, ele transforma num ânion, então vai ser esse aqui. Quando ele perde elétrons, ele vira um cátion. Se vermos aqui, o magnésio com todos os seus elétrons, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, o magnésio mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele perdeu essa camada inteira externa aqui, ficando bem menor. Então, o raio de um cátion é menor do que o raio do seu átomo correspondente. Enquanto que o ânion é o oposto. Temos aqui o oxigênio com 8 elétrons. O oxigênio 2-, ele acabou de ganhar 2 elétrons. Então, ele ficou maior. Ele está com 2 elétrons, ele ficou desse tamanho para esse tamanho. Então, lembre-se disso. A ordem do raio atômico é cátion é menor do que o átomo, que é menor do que o ânion. E numa série de íons isoeletrônicos, o que são íons isoeletrônicos? São íons que possuem a mesma quantidade de elétrons, iso de mesmo e eletrônicos de elétrons. Podem ser dois íons que são de elementos diferentes, como aqui podemos ver o alumínio e o magnésio, porém o alumínio está 3+, e o magnésio 2+, e ambos estão com a mesma quantidade de elétrons, assim como o sódio 1+, o flúor menos, o oxigênio 2-, e vai ter o maior raio atômico, aquele que tiver o menor número atômico. É meio paradoxal, mas é assim que se comportam os elementos. Podemos ver que o alumínio é o que tem o maior raio atômico, enquanto que o neônio é o menor raio atômico. Desculpa, número atômico, né? Enquanto que o alumínio tem o maior número atômico, ele tem 13 de número atômico, e o neônio tem apenas 10, ele tem o maior raio atômico. Vamos para agora energia de ionização. Pelo nome, energia de ionização é a energia necessária para transformar um átomo em um íon. Ou, na definição,
Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Então, se a gente quiser tirar um elemento de um átomo, não é fácil. Você precisa de muita energia para conseguir quebrar aquele estado do átomo, né? Estado estável do átomo. No estado gasoso. Então, temos aqui kJ por mol. KJ é uma unidade de energia. Então, o alumínio, para você tirar o primeiro elétron dele, você precisa de 577 kJ. Porém, quando você vai tirar um segundo, terceiro e posteriores elétrons, a energia começa a aumentar muito. Vemos que a segunda energia já é 1.800, a terceira é 2.700 e depois 11.500. Então, e qual é a ordem que ele cresce? Quanto mais para a direita e mais para cima, maior vai ser essa energia de ionização, maior vai ser a energia necessária para retirar o primeiro elétron. Então, quanto mais para cima na família e mais para a direita no período, maior vai ser a energia de ionização. Eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Ou seja, é a tendência entre dois elementos diferentes, aquele elemento que tiver maior eletronegatividade, um átomo vai ser atraído para aquele elétron. Aqui nós temos uma tabela com a eletronegatividade de todos os elementos. Podemos ver que os elementos mais negativos estão aqui na parte da direita para cima na tabela, que são nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. O flúor sendo o mais eletronegativo de todos, seguido de perto do oxigênio. Mas como o flúor não é tão comum, o oxigênio acaba sendo o grande rei da eletronegatividade, entre aspas. É o elemento mais comum de ser usado. E como a gente viu ali, eu falei que eles estavam nessa região, ele também cresce para a direita e para cima. Ou seja, é exatamente o contrário do raio atômico. Então, quanto menor for o seu raio atômico, maior vai ser a sua eletronegatividade. Porque se a gente for pensar como funciona um átomo, essa parte aqui é positiva, enquanto que essa parte, a eletrosfera, é negativa. Então, essa atração vai ser maior se o raio for menor. Concordam? Faz sentido? E é por isso, exatamente, que quanto menor fosse o raio, maior vai ser a sua eletronegatividade. A eletropositividade, por sua vez, ela é exatamente o oposto da eletronegatividade. É a capacidade que um átomo tem de afastar seus elétrons mais externos, ou seja, de repelir elétrons. E essa característica geralmente se atribui aos metais. Então, ela também tem a ver com o raio atômico. Quanto maior for o raio atômico, maior vai ser a sua capacidade de repelir esses átomos. Mas por quê? Voltando aqui ao desenhozinho do átomo, quando for muito grande esse raio atômico, vai tendo mais e mais camadas. Então, a força que esses elétrons aqui estão sofrendo do núcleo é muito pequena. Então, ele acaba tendo uma força muito menor. Então, a capacidade, o elétron acaba sendo afastado por não ter essa conexão, né? Essa energia essa força que acaba atraindo o elétron. Então ele vai crescer, assim como o raio atômico, para baixo e para a esquerda. E terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem algumas falhas que eu falei. Hoje eu me movimentei muito na cadeira. E, como sempre, vamos ter uma lista de exercícios junto à videoaula. E nesta semana, quem estará disponível para dúvidas no Facebook será a professora Ingrid. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima semana.